Boa noite, boa noite. Voltamos. Voltamos, pessoal, depois do... o Gustavo já falou áudio, ok. Maravilha. E aí, Gustavo? Bom, pessoal, nós tivemos um probleminha hoje com o Instagram, né? A maioria de vocês viu o perrengue pelo qual nós passamos hoje de manhã, hoje à tarde, mas graças a Deus nós conseguimos resolver. Geraldinho já recuperou o Instagram. E antes de começar o culto do Evangelho hoje, nós queremos agradecer por todas as mensagens de carinho, de ajuda, de preocupação que vocês nos mandaram. Nós ficamos muito gratos e nós sentimos todo esse amor vindo de vocês no dia de hoje, toda essa preocupação também. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos as dicas também das É, pessoas que conhecem esse processo, né? acabei de ver que a Naila já entrou aí. Muito obrigado, Obrigado, Naila, Naila. pela ajuda de hoje. Beijão. Bom, pessoal, então hoje nós estamos aqui, né, para iniciar o nosso 24º culto do Evangelho no Lar. Nós estamos muito felizes com essa caminhada. A gente tem feito aí, né, já há muitas semanas, mais até do que 24 semanas, porque alguns nós não salvamos. Então a gente só pode agradecer a Deus por essa caminhada que nós temos feito até aqui. Eu já vi aqui algumas perguntas. Então, gente, todos os nossos cultos ficam salvos e todos eles ficam nos nossos perfis, no Geraldo Lemos Neto e no Cristão no Mundo. A gente sempre lembra, né, todo mundo que participa conosco, é, da possibilidade de deixar um copo de água para fluidificar, né, crendo que nós sempre recebemos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Então a gente lembra aí, né, às vezes a gente começa o culto e não lembra de colocar o copo, a gente lembra aí. E antes de nós começarmos, pessoal, nós vamos fazer uma prece, como nós sempre fazemos, para todo mundo aí acalmar, para nós aumentarmos o nosso foco, para nós desligarmos um pouco aí das coisas de fora, das preocupações, e podermos absorver o melhor que nós temos do estudo de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor e Salvador, Príncipe da paz, luz do mundo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós temos encontrado consolo, afago, carinho, tudo de que nós precisamos para seguir em frente. E toda a espiritualidade amiga que nesta oportunidade, nesta noite de hoje, pela qual nós somos tão gratos, nós cumprimentamos no nome do nosso amado irmão, Neio Lúcius. Reunidos aqui, nós somos uma família de corações ansiosos pela presença do Cristo. Nós somos uma família de corações que anseiam a libertação da matéria. Nós somos uma família de corações que anseiam entender a verdade e aprender a discernir. Nós somos, enfim, uma família de corações que busca a retificação, a rearticulação no tempo, nas nossas muitas encarnações, no espaço, para que nós sejamos capazes, enfim, de entender como serviu Cristo na face dessa terra e o valor que isso tem. E nesse sentido, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes voltadas à imagem excelsa do nosso Mestre Jesus, de joelhos nós dizemos: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós, Jesus, na noite de hoje, imploramos, Mestre, para que os nossos espíritos, apesar de duros e ainda às vezes cruéis, rebeldes, inconsequentes, para que nós, apesar das nossas dificuldades, sejamos capazes de registrar em algum termo, em alguma quantidade, o teu Santo Espírito. Quando o Senhor está diante de nós, quando nós estamos diante da vossa presença, nós sentimos
uma alegria, uma felicidade, uma paz, um amor, uma luz que são incomensuráveis e que são indizíveis na face dessa terra, mas pelo sentimento dos nossos corações, Jesus, nós sentimos a tua presença. E nós estamos reunidos aqui nesta noite, Mestre. Então nós pedimos para que o Senhor venha. Dentro das nossas possibilidades, nós preparamos tudo aqui, Jesus, para que o Senhor esteja conosco. Então venha em nosso favor, Mestre. Esteja aqui ao nosso lado, porque nos teus braços é o nosso melhor descanso. E crendo, Jesus, que o Senhor se faz presente, como sempre, nós aproveitamos a união de pensamentos aqui, sinceros e ansiosos por Ti, e pedimos, rogamos do fundo dos nossos corações, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que na noite de hoje atravessam os desafios mais difíceis. Como sempre, Mestre, nós pedimos pelas mães que perderam seus filhos e agora estão desesperadas, por aqueles que estão tristes nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água. E agora, Jesus, mentalizando uma pessoa muito querida, nós pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes e por isso estão entristecidos. Jesus, nosso Mestre, que a paz, o amor, o consolo que vem do teu coração caiam sobre as nossas cabeças, trazendo a certeza de que tudo passa nessa vida. Só o teu nome santo e alto, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para sempre. Reina em nós, Jesus. Entra nos nossos corações e que assim, Mestre, enfim, nós aprendamos a esquecer as nossas bobagens, os nossos erros, o nosso materialismo e aprendermos, mais uma vez, com um acréscimo de forças que vem das tuas mãos em nosso favor, a servir, a amar o nosso próximo aqui nesta terra, em teu nome. Mestre, em comemoração e em gratidão por tudo que o Senhor nos tem dado, por todas as bênçãos com as quais o Senhor nos tem abençoado, nesta hora, mais uma vez, de joelhos, lembrando a tua imagem, nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome de Deus, bendito és tu, Jesus. Nós te amamos muito, Mestre. Sê conosco mais uma vez e abençoa o nosso esforço, o nosso estudo nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então nós vamos fazer um pedido especial, dedicarmos o culto do Evangelho de hoje à figura excelsa, amiga, inesquecível do benfeitor espiritual Neio Lúcio, que foi, na vida de Chico Xavier, aquele quem o guiava nos cultos do Evangelho no lar. Todos vocês sabem que na última encarnação ele foi a personalidade do professor Arthur Joviano, pai do chefe do Chico na Fazenda Modelo, que se chamava Rômulo Joviano. Desencarnou em 1934, no dia 14 de dezembro, e 8 meses depois, em agosto de 1935, passa a escrever para o filho, para a nora Dona Maria, para os netos Wanda Amorim Joviano e Roberto Amorim Joviano, no ambiente do culto do Evangelho no lar, que recebeu o seu nome em homenagem à sua personalidade tão amiga, tão paternalista, tão carinhosa, e que a partir então de agosto de 1935, eles passaram a realizar 2 vezes por semana este culto do Evangelho, como nós fazemos aqui, com a presença de Chico Xavier. Olha que diferença, né? Naquela época, o Chico trabalhava na Fazenda Modelo até mais ou menos umas 5 horas da tarde, lanchava com a família e nas terças-feiras e nas quartas-feiras participava aí, provavelmente a partir das 7 horas da noite, do culto do Evangelho no lar, professor Arthur Joviano, na Fazenda Modelo. E ali o Chico Xavier vai psicografar
todas as vezes, todas as reuniões, mensagens dos benfeitores celestes, dos benfeitores espirituais, como Emmanuel, algumas de Humberto de Campos, algumas dos poetas, como Cassimiro Cunha, alguns de familiares da família Joviano ou de amigos que haviam desencarnados, já haviam desencarnado, ligados ao Dr. Rômulo, ligados à Dona Maria, ligados aos pais de Dona Maria, o general Aurélio de Amorim e sua esposa, Dona Júlia de Amorim, que residiam no Rio de Janeiro e passavam férias em Pedro Leopoldo, e a maioria das vezes o espírito do professor Arthur Joviano, que assinava carinhosamente como papai, ou A. Joviano, ou Arthur Joviano, né? E raras vezes ele vai assinar como Neio Lúcio. Ele passa a se manifestar e se manifesta até o ano de 1960. Então, durante muitos anos, né, de 1935 até 1952, em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, e depois disso, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, de 1952 até 1960. Ele reconhece, quando Emmanuel escreve, através do Chico, o livro de memórias, né, que é o livro 50 anos depois, através da força da recordação do espírito de Emmanuel, Neio Lúcio vai se reconhecer, quer dizer, o professor Arthur Joviano, né, vai se reconhecer na história do livro, na trama daquele livro 50 anos depois, que tem como figura principal a sua neta, Célia Lúcius, né, que se converte já no primeiro século da vida cristã ao cristianismo, e ele então vai assumir em determinado momento a recordação, ajudado por Emmanuel, pelos benfeitores espirituais. O professor Arthur, ele entra, como ele fala no livro, A Sementeira de Luz, numa dobra do tempo, em que ele se reconhece como a personagem de Neio Lúcius, do romance 50 anos depois, como sendo uma veste antiga e já rota do passado distante. E a partir daí ele se dedica a guiar Chico Xavier na tarefa do culto do Evangelho no lar e também escrever, através de Chico Xavier, os livros infanto-juvenis que nós todos amamos tanto, né? Histórias infantis que foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira e também os livros dedicados ao culto do Evangelho no lar, como, por exemplo, o livro Luz no Lar. Nós, na editora Vinha de Luz, publicamos vários livros da autoria dele. Nessa reunião de Pedro Leopoldo, começando por Sementeira de Luz, o primeiro deles, lançado em 2006. Depois se seguiram Sementeira de Paz, o segundo livro, o terceiro livro, Colheita do Bem, e, por final, o livro Pérolas de Sabedoria, de Neio Lúcio, que são trechos dessas mesmas mensagens, e também o livro de Jesus para Sempre. Pessoal, vi que vocês estavam tentando dar algum aviso. Aconteceu alguma... Vocês estão ouvindo bem? Eu vi que aconteceu alguma... Tá baixo o volume? Gente, o volume tá baixo para todo mundo, que eu vi que a irmã Valéria comentou que o volume tá baixo. Mas os nossos microfones estão ligados. Então, Não é aqui. lá Não. não é o som do... Não é o volume deles para não. Porque parece que tem algumas pessoas que estão ouvindo bem. Está baixo. Aí, tem gente que tá falando que não. Normal aqui. Pessoal, Gente, provavelmente é do próprio Instagram de tem gente falando que vocês. tá ótimo. Pessoal, talvez seja ok pra mim. Som normal. O Gustavo falou que o som tá normal. Bom, pessoal, então como tem muita gente falando que o som tá normal, de repente seja o caso de
quem tá com o som um pouquinho mais baixo, sair da live e entrar novamente. E aí talvez ele volte ao normal para vocês. Tem bastante gente comentando que ele tá normal. Bom, gente, então como a gente desde hoje de tarde, né, nós conversamos com a irmã Graça, nossa amiga querida, nós pensamos nesse espírito maravilhoso, né, o Lúcio. Então, hoje o nosso culto é dedicado em homenagem a esse irmão tão querido. A dinâmica hoje vai ser a seguinte: nós vamos passar, sim, pelo texto do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos fazer os comentários, na medida do possível, lembrando desse nosso irmão. Então, a gente tem aí um vasto arcabouço na literatura espírita, né, de histórias e textos dele, e a gente vai tentar fazer essa contextualização hoje, concatenando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos, pessoal, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está acompanhando. Nós estamos agora no item 16, nós estamos nas instruções dos Espíritos, e agora o título, A Indulgência. Como vocês sabem, nós estamos caminhando, né, progressivamente com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje caiu a indulgência nesse dia em que nós queríamos lembrar do Neo Lúcio, e é uma virtude que a gente encontra muito nesse espírito, especialmente quando a gente faz uma análise dos dois romances, né, psicografados por Emmanuel, que trazem ele como personagem, né, os 50 anos depois e o Renúncia. Ele é muito indulgente com as pessoas que estão ao seu redor, e ele é um grande conciliador de conflitos. Então hoje, tentando lembrar desse irmão, a gente, graças a Deus, está no título A Indulgência. Já que o João Pedro citou o livro Renúncia, né? Só lembrando que pode ter gente que não conhece. Que não leu. No livro 50 anos depois, ele é o personagem Neio Lúcio. E no livro Renúncia, ele é o professor Jacques Duquesne Davenport. O pai da Susana. Que é o pai da Susana Davenport. Né? Então, é o mesmo espírito em reencarnações distintas, separadas aí por 16 séculos. Exato. Bom, gente, então vamos começar. Capítulo 10, Instruções dos Espíritos à Indulgência. Kardec conosco. Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, isto é, uma desculpa plausível, séria e não das que, com a aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida habilidade. Posso só colocar um pouquinho mais para cá? Com pérfida habilidade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censuras nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. E aí, né, falando desses conselhos, né, tão bonitos, a gente já se lembra do professor Jacques dando muitos conselhos à filha, né, para que ela fosse mais calma, para que ela entendesse, né, o amor ali de Madalena e Cirilo. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não faríeis o que reprovais, que valeis mais do que o culpado. E aí, pessoal, mais uma vez, quando a gente passa por esses romances, é muito interessante a gente perceber que ele realmente tinha as virtudes sobre as quais ele falava. E que ele, especialmente quando a gente tem ali o fim do livro 50 anos depois, que ele realmente estava num patamar espiritual acima daquele grupo familiar com o qual ele havia encarnado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com
os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque conhece a razão de ser de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E aí essa mensagem foi ditada por José, espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Quer comentar? Quer continuar? Não, eu estou me lembrando aqui que provavelmente esse é o espírito de irmão José, né, que por vezes se manifestou na codificação, se manifestou na obra de Chico Xavier, e no livro Paulo e Estevão é José Barnabé, aquele companheiro de Paulo de Tarso, nas peregrinações ali entre os gentios, trazendo a palavra do Cristo quase todas as províncias romanas da Ásia e até mesmo até Roma. Então, se a gente for ler esse livro, né, Paulo e Estevão, a gente vai ver que ele também, o José, era indulgente, né? José Barnabé, inclusive ele às vezes enfrentava até o próprio Paulo de Tarso, que era muito, vamos dizer assim, afoito às vezes nas decisões, né? Ou inflamado nas pregações. Ele era mais calmo, ele era mais prudente e sempre lembrava-se dos ensinamentos da indulgência, do perdão, das ofensas, do deixar o mal passar sem revide. Pessoal, e aqui quando o espírito, né, o espírito protetor chamado José, traz essa perspectiva para a gente, né, de que a indulgência atrai, acalma, ergue, a gente se lembra, né, aí do final do livro, e aqui a gente vai dar alguns spoilers, pessoal, então, né, já fica aí o aviso. No final do livro 50 anos depois, quando a Cláudia Sabina, né, que reencarna como Susana no livro Renúncia, quando ela está ali no plano espiritual com eles, e eles percebem ali que eles são uma família espiritual, estão todos frente a frente, o Neio Lúcius que toma ela, né, nos braços, apesar de todos os erros que aquela mulher tinha cometido, e abraça e fala para ela: não, eu vou estar com você, apesar de tudo. Na próxima encarnação, numa próxima oportunidade, eu te tomo como minha filha. Então, essa indulgência de que, né, não quer apedrejar o outro, não quer julgar o outro, não quer deixar o outro sozinho, não pensou em nenhum momento ali, não vai para as trevas que você merece. Não. Ele, apesar de tudo que ela fez no livro, e aí a gente precisa se lembrar, né, que o Neio Lúcius ele estava numa posição oposta a ela no livro 50 anos depois. Então a família dele foi muito prejudicada pelos atos dela, da Cláudia Sabina. Então, apesar de Porque tudo. como Cláudia Sabina, ela vai prejudicar muito o senador Elvídio Lúcio, Que é o filho. que é, na época, filho do Neio Lúcio, e também vai prejudicar a esposa dele, Dona Alba Licínia. Então percebam, gente, apesar de tudo que essa mulher faz enquanto encarnada contra a família dele, né, ele era o patriarca dessa família, apesar de tudo isso, com muita indulgência, ele decide tomá-la nos braços e aceitá-la como filha. Então a indulgência é essa possibilidade de ver o outro com tanto carinho, com tanto esquecimento, com tanto perdão, que dá uma nova chance, essa indulgência que dá uma nova chance. E como o irmão José aqui, né, o espírito protetor, está dizendo, essa indulgência que ergue em detrimento, né, desse rigor que desanima, que afasta, que irrita. Interessante, João Pedro, porque no livro Renúncia, ele reencarna como o professor Jacques Duquesne Davenport, recebe então Cláudia Sabina como filha, já com a personagem Susana Davenport, e ela erra também. Ela comete os mesmos erros
Pelos mesmos pelos motivos. mesmos motivos, né? Porque a pessoa que ela havia se ligado, ou desejado se ligar, que era o senador Elvídio Lúcio, reencarna como primo dela, o Cirilo Davenport. E a esposa dele, Alba Licínia, dos 50 anos depois, no Renúncia, reencarna, então, como esposa, porque ela se casa com o Cirilo Davenport, que é Dona Madalena Villamil. E ela faz, apesar do Cirilo ser primo dela, quer dizer, já é um fator que Distancia. limita, que Exatamente. distancia esta sensualidade Essa ou essa relação, nesses relação, termos, né? exatamente, que mais em termos próximos, né, de casal. Mesmo assim, ela não desiste dele. Ela volta a ter desejos de se ligar a ele maritalmente e ela concorre para a ruína da Madalena Villamil. A trama do livro, é claro que a gente não vai entrar aqui, que ela é muito Era muito extensa, extensa. mas ela consegue, no livro 50 anos depois, 16 séculos antes, ela não havia conseguido separar o casal. Mas no livro Renúncia ela consegue, porque ela forja a morte de Madalena Villamil pela peste e acaba convencendo Cirilo que a esposa tinha morrido e se consorcia com ele e faz com que eles mudem-se da França para a América do Norte, situando-se no estado de Connecticut. E lá eles vão ter uma vida até o final da história, né? Então ela consegue o intento dela. Novamente, o espírito de Neio Lúcio vai agir com ela com indulgência. Por quê? Depois que desencarnaram todos esses personagens no século XVII... Aí já falando do século XVII, pessoal, olha aí a diferença. Olha só, no século XVII, que é o livro Renúncia, todos eles desencarnam, obviamente, né? Mas vão reencarnar no século, entre o final do século XIX e início do século XX. A maioria no século XIX mesmo, final do século XIX. O professor Jacques Duquesne Davenport reencarna como, então, a personagem Arthur Joviano, nascido em 1862 na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ele vai se formar depois nas escolas em Minas Gerais, em Barbacena. Ele se torna um grande educador, notando, né, interessante mais isso, uma João vez, Pedro, porque lá nos 50 anos depois, no primeiro século do cristianismo, ele era um educador, porque ele ensinava latim aos filhos dos escravos romanos gratuitamente. No Renúncia, no século XVII, ele tinha uma escola na proximidade na cidade de Blois, nas proximidades de Paris. Era uma escola dedicada à educação infanto-juvenil. E ele amava. Né? Que ele amava e tudo mais. A esposa dele, inclusive, vai ser a mesma que reencarna. Dona Felícia, né? É a mesma que reencarna e se consorcia com ele no século XIX, e ele se torna um grande professor Arthur Joviano. Ele se torna secretário de Educação do Estado de Minas Gerais. Olha aí, sempre na educação. Ele faz a primeira grande reforma do ensino no Brasil, no estado de Minas Gerais, no início do século XX. Essa reforma cai no gosto das autoridades públicas da educação no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital federal, e depois que ele encerra a tarefa dele como secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, ele é convidado para trabalhar no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, onde então se aposenta e depois funda uma escola particular. Olha aí, mais uma vez. E recebe como filhas todas aquelas personagens, não somente a Cláudia Sabina, dos 50 anos depois, que no Renúncia foi Susana Davenport, mas todas aquelas personagens ligadas à magia negra. Exatamente, como a Plotina. Como a Plotina e outras mais,
tanto do livro 50 anos depois, quanto do Renúncia, ele recebe todas elas como filhas. Olha aí. E dois deles ele adota como filhos, né? Que é o... Como, por exemplo, Pausânias, ele adota como filho. Ele não reencarna filho de sangue, Olha. mas é um menino enjeitado que ele acaba adotando. Então, ele tem essa família grande e recebe de volta o filho amado, que era antes senador Elvídio Lúcius, como filho. No Renúncia era o sobrinho Cirilo Davenport, e no século XX era o filho, o Rômulo Joviano. O livro dele tá aqui, ó, de curiosidade. Muito bom, mostra aí. Só a gente tem... É muito interessante porque o Cirilo, né, na América, ele trabalha, né, com agricultura, inclusive a Suzana também ajuda, mas ele tem muito sucesso nessa seara. E a gente tem um livro que foi, né, do Rômulo, que se chama Agriculture, Through the Laboratory and School Garden. Então ele continua nesse tipo de estudo, né, nesse tipo de gosto. É um livro que foi dele mesmo aqui, né, o Geraldinho... E ele foi, nessa vida, como Rômulo Joviano, ele sagrou-se doutor em agronomia pela Universidade de Edinburgh, na Escócia. Né? E aqui tem até, parece que tem a dedicatória dele a alguém. Né? É um livro muito bonito, ó, desenhado. E aí, o que acontece? Elas todas se unem novamente contra o casamento do irmão, que era o Rômulo Joviano, com a Dona Maria Joviano, que era a reencarnação da Alba Licínia, nos 50 anos depois, da Madalena Villamil, do Renúncia, e nesta última encarnação, Dona Maria Amorim Joviano, que se consorcia com ele. Desta vez, eles não conseguem separá-lo. Né? Dessa vez, essas senhoras todas eram irmãs dele. Quer dizer, o laço familiar... mais apertado. Percebam, gente, como Jesus usa a família pelos laços de sangue para acalmar as desavenças, para também modificar os sentimentos relativos à sensualidade excessiva, ou à sexualidade exacerbada, né? a posse sentimental, não é? Que era o caso da Suzana. Que era o caso tanto da Cláudia Sabina quanto da Suzana em relação ao Elvídio, ao Cirilo e ao Rômulo Joviano. Só que como, né, na família Joviano, ela já reencarna como irmã. Aí, né? Aí não tem jeito, né? Exatamente. Então, mas mesmo ela não tendo nenhum tipo de, vamos dizer assim, avanço no sentido amoroso em relação ao próprio irmão, acontece que a filha do casal, que é a dona Wanda Joviano, com quem eu tenho e tive grande amizade nos últimos 20 anos, ela sempre foi uma opositora do casal, olha só, sempre infernizando a família. Eu estou contando isso tudo aqui... E até para ver a indulgência, isso, né, mesmo, desse espírito, né, Lúcio, ao longo desses anos. Né? E eu estou contando tudo isso aqui para que a gente também reflita, viu, gente? Nas nossas famílias. Exatamente. A respeito dessas antipatias gratuitas, dessas disputas entre irmãos, entre cunhados, cunhadas, sogras, sogros. Porque, no fundo, gente, a família está retemperando as emoções desviadas do passado, encaminhando-as todas para o benefício do amor familiar, que depois vai subir a um amor mais alto. Né? Para resolver, né, pessoal? A oportunidade é sempre para resolver. E é muito curioso porque quando o professor Arthur Joviano, que era o pai deles todos, né, desencarna em 1934 e vai começar a escrever através do Chico em 1935, ele, nessas reuniões semanais, ele vai citar a família. É muito bonito, gente. As muito cartas, bonito. O nível de carinho, assim, é impressionante. Eu até comentei com o Geraldinho há alguns meses já, que eu achei muito carinhoso ele psicografar uma mensagem para a Wanda sobre espinha, para ela conseguir, na adolescência, lidar com as espinhas. Então, um avô... netinha, um avô muito amoroso, muito cuidadoso. E em relação aos problemas familiares, que é claro que ele, ao desencarnar em 34, os problemas não cessaram. Estava tudo aí, né? Então, as desavenças que haviam entre a esposa dele, a dona Felícia,
as filhas, com o próprio Dr. Rômulo e com a Dona Maria Joviano, eles sempre recomendando, através da psicografia do Chico Xavier, ele recomendava paciência, calma, indulgência, perdão, esquecimento das ofensas, né? Então vocês vão ver isso, podem ver nesses 3 livros que nós publicamos, que é o Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem. E muitas dicas práticas para essa família, né? Como a gente falou, essa questão da espinha. Há alguns dias uma amiga nossa chamada Marina nos trouxe a atenção uma receita dele para tomar no frio, um mate quente com açúcar. Então sempre trazendo essa preocupação de avô mesmo, né? De ter muito amor e muito cuidado por essas pessoas. E assim como aconteceu com eles, né? Só que a diferença deles conosco é o seguinte, eles tinham Chico Xavier a tiracolo, né? Ali. Imagine se Chico Xavier viesse aqui, sentasse aqui na mesa, e todos nós tivéssemos, durante o nosso culto evangélico no lar, as mensagens diretas vindas da espiritualidade pela psicografia do Chico, né? Seria uma maravilha. Mas como nós não temos essa condição, essa dádiva, e nem evolução espiritual para merecer isso, né? Eles tiveram. Então, mostra, gente, que no culto do Evangelho no lar, como nós estamos fazendo agora, os nossos entes queridos estão conosco. Nessa hora pré-determinada, né, os benfeitores espirituais, os mentores, os guias e os familiares queridos de uma evolução espiritual, vamos dizer assim, mediana para cima, estarão conosco nesse momento, nos amparando, como Ney e o Lúcio fez com o filho, com a nora e com os netos, lá em Pedro Leopoldo durante mais de 20 anos. Então, aqui a mesma coisa. Isso não exclui que nós aqui estamos recebendo, eu estou recebendo o amparo dos meus familiares queridos, que já partiram, o João Pedro, e vocês aí no lar, certamente poderão também desfrutar nesses minutos de prece e oração do culto do Evangelho no lar, da presença amiga e querida de pais, de avós, de tios, avós, bisavós queridos que partiram antes de nós para a vida verdadeira. Muitas vezes, pessoal, o culto, né, do Evangelho no lar é essa escadinha que a gente precisa subir para que a nossa mão alcance a mão deles. Então, é um esforço necessário para que a gente receba essas maravilhas desses espíritos que velam por nós e que nos amam tanto. Então, agora, gente, você quer fazer mais um comentário? Pode. Agora a gente entra na segunda mensagem sobre indulgência, uma mensagem curta também, e aí ela foi editada pelo bispo de Bordeaux, João, em 1862. Então ele traz assim pra gente. Pessoal, até a gente está nas instruções dos espíritos, tá? Se em algum momento eu disse que era Kardec falando, eu peço desculpas, foi a força do hábito, mas são os espíritos trazendo essas mensagens, né, nas instruções dos espíritos aqui do Evangelho. Então ele começa assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. Então, Francisco de Assis, né, gente? É dando que se recebe. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Olha que lindo isso, gente. Lindo. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. O Pai Nosso, né, gente? Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão?
será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porque se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, ele não puniria, mas também não recompensaria. Olha aí, pessoal, que o arrependimento também traz recompensa espiritual, gente. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não cairdes de novo. É a força necessária para enveredardes por outros caminhos, os da submissão e do amor, nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. Inclusive, pessoal, uma questão da qual nós gostamos muito é a 992 do Livro dos Espíritos, em que nós temos ali os Espíritos dizendo a Allan Kardec que o arrependimento é essa chance de, se houver tempo para reparar, avançar na evolução espiritual. E eles ainda dizem para Kardec que toda vez que a consciência censura o ser humano, a própria consciência o censura, ele tem uma oportunidade ali de progredir. A gente tem que aproveitar esses momentos em que a gente pode realmente reparar. O Espírito continua: levai-lhe simultaneamente com o perdão o amor, fazei por eles o que pediríeis que o Pai Celestial fizesse por vós. Substituí a cólera que macula pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa claridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo e como ainda prega incessantemente desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, a mensagem, né, de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Muito bonita essa mensagem. Muito, assim, amorosa, carinhosa. Dá um conforto muito grande pra gente. Quer fazer algum comentário? Pode passar. E uma mensagem, né, gente, muito interessante para nós pensarmos como esse arrependimento, e a gente muitas vezes se engana, né, na face da terra, que o arrependimento é simplesmente, né, uma conduta passiva, inerte, que não movimenta as coisas. Né? Eu tô arrependido, então eu não preciso fazer mais nada para reparar. E aí, gente, a gente fala isso com muito respeito às outras escolas religiosas, né, que trazem essa ideia, né, do perdão pela graça e do arrependimento que é capaz de trazer a salvação e o céu. Mas na doutrina espírita a gente entende que após o arrependimento a gente precisa da reparação em algum termo. Não que precise ser a lei de talhão, olho por olho, dente por dente, mas com o espiritismo a gente percebe que essa reparação ela pode vir pela lei do amor. Como Emmanuel diz pra gente, toda vez, a gente já falou isso muitas vezes aqui, toda vez que a justiça divina procura alguém no endereço exato para a execução das sentenças que ela lavrou contra ela mesma, segundo as leis de ação e reação, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado se essa pessoa é encontrada em serviço ao próximo. Então, essa atitude ativa de reparo, de fazer alguma coisa em benefício do outro, ela é capaz de unir esse arrependimento a verdadeira libertação espiritual. E no livro, acabei de me lembrar aqui, no livro O Céu e o Inferno,
Kardec fala para a gente que o arrependimento significa conscientização das leis divinas. Então, em se conscientizando, né, e em se arrependendo, essa pessoa necessariamente vai buscar o reparo para equilibrar essa consciência que perdeu por maus próprios, deliberadamente, esse equilíbrio. Então a gente está falando aí de ciência espírita, né, desse arrependimento que precisa ter um efeito bastante significativo para que a gente siga em liberdade, porque a justiça divina, e é interessante isso, gente, porque no livro Ação e Reação, André Luiz faz essa pergunta, se existiria alguma escusa à justiça divina, e o instrutor Silas fala para ele que não, a justiça divina, ela precisa ser cumprida até a última linha para que a consciência possa chegar aos planos espirituais superiores e entender que ela merece estar ali. Porque ele fala, se há alguma mácula numa consciência que ascende a planos superiores, ela vai querer voltar atrás para reparar. Então agora, pessoal, a gente entra na última mensagem, né, dessa instrução dos espíritos sobre indulgência, e é uma mensagem que foi ditada pelo espírito do Fetre, bispo de Neve, em Bordeaux, e o ano não está aqui, né? Não. E essa mensagem aqui está sem ano. Então o espírito continua assim. Caros, começa, né, gente? Desculpa, é outro espírito outro aqui, espírito. né? Então ele começa assim. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para subirdes ao cume da montanha do progresso. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para estes, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de atingirem o alvo. Caridade prática, caridade no coração. Desculpa, gente, é assim. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. E a gente se lembra, pessoal, lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, quando Jesus traz a regra de ouro e ele diz, né, faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. E aí as traduções vão variar muito, mas fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí Jesus traz o que o Espírito está falando aqui, porque nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Então a lei de amor vem com Cristo realmente como um novo paradigma e abafa tudo que a gente tinha antes para que nós possamos evoluir a partir dessa prática. Não, pode prosseguir.
A gente terminou aqui, gente. Essa Terminou. era a última. Não, eu estou aqui, vou sair um pouco aqui do tema, mas já que nós estamos falando de Neio Lúcio, no livro Sementeira de Luz, nas páginas 288 e 291, nós temos uma revelação muito bonita de Neio Lúcio a respeito de Paulo de Tarso. E como a gente está homenageando o professor, não é? E tendo em vista que também Paulo de Tarso nos deu esse exemplo, né, de perdão, de indulgência, de paciência para com o próximo, porque ele lutou muito para difundir o evangelho, foi perseguido, foi preso, foi roubado, foi humilhado, não é? Mal interpretado. Viveu toda sorte de problemas para espalhar a palavra do Cristo. E eu acredito que todos que seguem a Jesus, de alguma forma, em maior ou menor grau, experimentam esse tipo de agressão espiritual das sombras, das trevas, que não querem que a implantação da luz se faça na face da Terra, em honra à regeneração planetária. Então, de uma forma ou de outra, nós temos nesses espíritos grandes exemplos. Né? Saulo de Tarso, que se converteu ao cristianismo às portas de Damasco e depois vai assumir o nome romano Paulo de Tarso e se converterá, teria, né, naquela ocasião, no grande apóstolo dos gentios, não é? E que vai se redimir naquela própria vida. Ele que tinha errado, né? Nós sabemos que em vidas passadas provavelmente ele teria sido o rei Davi. Lá da Judéia, e que errou muito, por sinal, né? Então errou também na condução do governo. Mais tarde ele vem como Saulo de Tarso, se converte a Paulo de Tarso, um grande apóstolo dos gentios, e segundo informações também confirmadas por Chico Xavier, que vieram ao lume através do Hernani Guimarães Andrade, no livro que vai analisar as duas vidas dele, uma como Paulo de Tarso, em seguida como Lutero, Martinho Lutero, grande reformador da Igreja Católica, que vai inaugurar aí, inspirado por Wycliffe, por Calvino, a reforma protestante, que também teve grande dificuldade, né, para implantar aí uma nova concepção religiosa. Então, esses espíritos todos nos deram muito exemplo de resistência moral, de sacrifício pessoal, de renúncia. Porque Davi, gente, foi rei, mas Davi sofreu muito, sofreu muito, na mão de Absalão e tudo. E então eles, de certa forma, eles se imolaram para que a palavra do Cristo pudesse atravessar os séculos. Exatamente. E Neio Lúcio, então, vai contar pela psicografia de Chico Xavier que ia ocorrer uma sublime reunião no mundo espiritual, da qual ele seria participante, como espírito desencarnado que era, e nessa reunião iria palestrar o apóstolo Paulo de Tarso. Olha que beleza. Essa revelação está lá no livro Sementeira de Luz. Eu vou só lê-la, um trechinho dela, para que a gente absorva as palavras de Neio Lúcio sobre a elevação espiritual de Paulo de Tarso. O título do capítulo chama-se Uma Sublime Reunião. Assisti, meus filhos, a uma reunião onde se lembrou a difusão do livro dedicado às memórias de Paulo e Estevão. Não tenho palavras com que exprimir o que foi essa assembleia de luzes da espiritualidade. Então, naturalmente, em algum momento depois da publicação do livro Paulo e Estevão, a espiritualidade resolveu reunir-se na vida maior, convocando aqueles personagens citados no livro para o testemunho e também para a comemoração
da história que foi vertida dos céus à terra pelas mãos de Chico Xavier. Pessoal, quem não leu, né, Paulo Já está Estevão, leia. convocado. Que esse livro ele não tem, a gente não tem palavras para descrever a dádiva dos céus que é Paulo Estevão. Essa é uma obra literária que a gente ter esse livro nas mãos é ter um tesouro inestimável nas mãos. A quantidade de informação é muito impressionante, gente. Muito grande. É um romance épico que importa não só aos cristãos, mas a própria humanidade terrestre como um todo. E aí o Nélio Lúcio escreve através do Chico, que pela primeira vez vi, diz ele, não muito de perto, o grande apóstolo da gentilidade. Imaginem a minha emoção, gente. Qualquer um de nós vendo Paulo de Tarso, imagina. E ele disse, sua grandeza espiritual é grande em demasia para ser descrita pelo meu verbo tão pobre. Nossa. Olha só. E, gente, Paulo mudou o mundo. Quando Paulo decide as rotas de pregação, ele muda o mundo. Ele mudou como Davi, ele mudou como Paulo e ele mudou como Lutero. Olha só. É um homem que mudou o mundo. Extraordinário isso, né? E o Nélio Lúcio fica sem palavras. Não há palavra humana que possa descrever a amplitude espiritual, da elevação deste espírito, né? Ele que é tão versado, não é? Um educador de pelo quantos, menos, né? Que a gente saiba 2000 anos, né? Ele não tinha palavras, ele se julgava pobre para definir a grandeza espiritual de Paulo de Tarso. Então ele conclui, cale-se, pois, o meu raciocínio para que me expresse com o coração no silêncio divino do Espírito. Olha que beleza isso. Então, às vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer pregação, né? Do que qualquer palavrório humano desnecessário. Foi o que ele adotou aqui. Ele estava querendo apenas transmitir ao seu filho Rômulo, à sua nora, Dona Maria Joviana, o fato mesmo, aos netos, Wanda e Roberto, e ao próprio médium Chico Xavier, o sentimento, a emoção que ele teve nessa assembleia de luzes inefáveis. Então, ele explica também uma coisa curiosa que deixa aqui uma pulga atrás da orelha da gente. É verdade. Né? Estevão não veio à Assembleia Divina. Paulo foi, mas Estevão não. Né? Mas hoje vou compreendendo que todos esses vultos, cheios de imortalidade e de glória, continuam no mesmo serviço de Jesus e consagrados a ele tão intensamente quanto se verificou nos primeiros dias de seu fervoroso labor sobre a terra. Ora, ou seja, Estevão estava trabalhando muito. Que coisa linda. Não é? Não somente Estevão, mas Paulo, todos aqueles outros, Abigail, né? Abigail. E aqui ele diz o seguinte, que eles estão na vida imortal, né, e gloriosa, não resta dúvida, mas tão intensamente consagrados ao trabalho do Cristo, como a época inicial deles. Quando ele morreu pelo Cristo. Então, não tem diferença. Né? E ele então diz, sei que a reunião enviou ao grupo de vocês um pensamento de amor. Olha que beleza. Imagina isso, aquele grupo do culto do Evangelho no lar, da família Joviana em Pedro Leopoldo, que dista 7 quilômetros do centro da cidade. Né? Até hoje está afastado do centro da cidade. Curiosamente, para a gente chegar lá hoje, do centro da cidade até a Fazenda Modelo, a gente passa pela Avenida Rômulo Joviano, né? Em nome ao Dr. Rômulo. E essa reunião gloriosa da espiritualidade enviou um pensamento de amor para aquele grupinho do lar. Olha que bênção, né? O próprio Nélio Lúcio diz, isso significa uma alegria grandiosa demais, que não posso, nem devo comentar. Novamente ele usa esse raciocínio de que o silêncio às vezes é melhor. Exatamente. O silêncio é mais. Não dá para descrever a assembleia de luzes, as forças vibracionais de paz, de amor, de misericórdia que verteram do mais alto em direção a Chico Xavier
e a família Joviano naquela ocasião. E principalmente, pessoal, porque como o nosso vocabulário é muito limitado, se a gente tenta descrever, você diminui, você passa uma Exato. impressão que não é verdadeira, que é sempre, né, em menor grau. Por isso que, em certa medida, né, diante de reuniões assim tão amorosas, tão seletas, nós podemos dizer que não dá para descrevê-las. Exato. Só quem viu e vivenciou é que sabe. Exatamente. E eu me lembrei, né, de você comentando que a dona Neném falava, Chico Xavier É, ela se limitava, né, para não estragar. de certa forma, eu estendo esse comentário, parafraseando, né, de Neio Lúcio, às minhas experiências Exato. de vivências com Chico Xavier, porque era algo tão sublime que não dá para você explicar, né? E ele então, com muito carinho, vai se despedir dos filhos, da família, dizendo que Deus lhes conceda sempre a sua confiança divina, e que a sua luz os abençoe, encerrando então aquela memorável reunião em Pedro Leopoldo. Eu trouxe isso mais como uma curiosidade, Uma mas uma benção. curiosidade que eleva, não é? É verdade. Porque ao saber isto, a gente fica mais feliz, a gente fica mais confiante de que nós também podemos ser agraciados pelas luzes de mais alto, por que não? Quando estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, é uma ocasião sublime, em que o Cristo está entre os nossos corações, inspirando-nos no comentário de suas próprias palavras. Já que ele próprio nos disse, Nos né? diz exatamente do Evangelho. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali também estarei presente. Exatamente. Então, né, gente, quem sabe, né, nós que estamos aqui hoje não conseguimos, em nosso favor, algum pensamento de amor do nosso tão querido Nélio Lúcio, né? Que ele jogue aí uma brasinha de amor Que em ele nosso nos favor, ajude, nos né? ajude de alguma forma. Bom, pessoal, isso era o que a gente tinha para hoje. Nós já terminamos, né, a instrução dos espíritos relativa à indulgência. Na semana que vem, como sempre, nós estaremos aqui na quinta-feira, às 8h30, né, para nós continuarmos. Então, na semana que vem, a gente entra ainda no capítulo 10, nas instruções dos espíritos, no título É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal dos outros. Né? Então, o título que é uma pergunta. Aliás, gente, deixa eu fazer uma parte aqui, João. Essa semana que vem, esse trecho que será falado é de vital importância. Porque nós até agora falamos sobre a indulgência das faltas alheias, não é? Com o culto da semana que vem, nós vamos entender o posicionamento dos espíritos, principalmente do espírito de São Luís, e também o posicionamento de Allan Kardec a respeito dos males coletivos, que muda completamente de figura essa questão, né? Uma coisa é você ser indulgente com a falha, com a falta de uma pessoa. O trato é um. O trato é um. É o trato da caridade, é o trato do amor fraterno, do perdão. Outra coisa é quando este mal é um mal coletivo e pode se perpetuar se os homens de bem não se movimentarem, em contrário à prática desse mesmo mal. Né? Então, por isso que a reunião da semana que vem é muito importante para que nós conheçamos o posicionamento da doutrina espírita sobre essa questão. É verdade, pessoal. Realmente o Geraldinho trouxe uma questão que é muito importante e às vezes, né, numa perspectiva falsa de caridade, a gente toma atitudes que não são as melhores, né? Às vezes para a própria saúde da doutrina espírita, né, achando que nós estamos percorrendo um caminho que seria esse da caridade, do amor, da indulgência. Não é bem porque assim. a indulgência verdadeira, ela não é passiva, ela não E nem é conivente. conivente e ela também não pode ser permissiva. Exato. Lembrando, gente, o Geraldinho falou sobre isso aqui, eu me lembrei, né, de Kardec, a gente tem essa informação no livro O Céu e o Inferno. Kardec, recebendo a comunicação do espírito Erasto, em que ele fala que nós precisamos combater o materialismo que desvia o foco da doutrina espírita sem piedade. Então,
o nosso caminho nesses termos coletivos, nesses termos, né, mais teóricos, mas que envenenam o coração das pessoas, o nosso caminho tem que ser do combate, óbvio, com muito respeito a todas as pessoas e preservando sempre a dignidade humana alheia. É o bom O combate, bom né? combate, exatamente. Bom, gente, antes de nós terminarmos aqui, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente, depois a gente vai fechar a live. Eu vi que algumas pessoas perguntaram, e ela sempre fica salva aqui. Todos os 25 cultos do Evangelho no Lar, pelos quais nós já passamos, né, que nós percorremos nessas semanas, estão salvos aqui, e eles também estão sendo reprisados toda sexta-feira no canal do YouTube Saber Espiritismo. Então, TV sempre Saber fica salvo. Espiritismo. TV Saber Espiritismo, lá no YouTube. E mais tarde também irão para É, as páginas do Meta Facebook, da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do Portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, do Saber Espiritismo e do Transição Planetária e Data Limite. Além, naturalmente, das nossas próprias páginas. exato. Que Jesus, então, nos abençoe, nos una num só abraço de ideal, de trabalho, de união, já que nós todos fomos convocados ao serviço do Cristo e já entendendo com o livro dos Espíritos que trabalho é toda ocupação útil, que todos nós possamos nos inteirar de que temos uma função útil, que temos uma utilidade nesta grande máquina do serviço ao próximo, que o Espiritismo cristão de hoje revive, trazendo o cristianismo primevo, o cristianismo das primeiras horas, original, das palavras puras e diretas de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos dizer o caminho da verdade da vida, que vem nos conclamar as bem-aventuranças celestes, o caminho da paciência, da paz, da concórdia, do amor fraternal e amigo, da solidariedade cristã, da colaboração, do trabalho, da união de propósitos para o bem, do perdão das ofensas e o esquecimento dos males, da oração pelos que nos perseguem e caluniam, como um roteiro iluminado de luzes que acabam nos guiando os passos, ainda que vacilantes e incertos, para a certeza da redenção espiritual que nos aguarda mais além. Mas para tanto nós não podemos, em nome de Jesus, e por isso pedimos agora que nosso Senhor nos ampare na coragem, nos acrescente perseverança, nos dê forças novas, sempre renovadas em disposições de serviço ao próximo, de boa vontade para com todos, de compreensão, de paz de espírito, mas também de resignação diante do mal, de compreensão das limitações alheias e, sobretudo, de muita resiliência no coração, na alma, no espírito, diante dos embates da vida contemporânea. Mesmo sabendo que as dificuldades são acerbas, temos que manter, em nome de Jesus, a luz da fé acesa, portas adentro de nossas almas, para que, com calma e equilíbrio, com bom senso e perseverança, possamos nós todos atingir essa calma, essa paz de espírito que nos fortalece o ânimo, que nos faz compreender que o trabalho não é um trabalho apressado, que não é o dia de hoje que vamos mudar o mundo em nome de Jesus, mas sim o trabalho da formiguinha que vai pouco a pouco construindo o seu formigueiro, levando as folhas, levando o alimento, num trabalho conjunto de muita união e propósito, não é?
Então, com esse pensamento, agradecendo a Jesus esses instantes de reflexão, nós vamos pedindo a Ele que nos fortaleça na coragem, na perseverança, sabendo que um dia todos nós alcançaremos aquela paz tão almejada, aquele amor puro, sem qualquer laivo de incompreensão ou sem qualquer taxa de exigências ou sem qualquer pedido de consideração própria, senão aquele amor que supera o amor dos homens e mais se aproxima ao amor do próprio Cristo Jesus, no amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor que todos um dia podemos sim alcançar, bastando que sintonizemos as nossas mentes e os nossos corações no coração do Cristo, no amor de Cristo. Porque é por Cristo, para Cristo, que nós todos devemos nos unir no trabalho aos semelhantes, na divulgação dos postulados luminosos da doutrina dos Espíritos, no enfrentamento dos obstáculos com coragem e fé, a fim de que vençamos a nós mesmos, superando as pesadas fortalezas de nossos próprios erros e desvios, e reconstruindo nosso mundo íntimo, num castelo de luzes, num castelo de paz e esperança para as glórias celestes, que um dia virão. E em nome de Deus, que assim seja. Bom, pessoal, então a gente vai fechar a live aqui agora. Na quinta-feira que vem, às 8h30, a gente se encontra aqui novamente para nós continuarmos os nossos estudos, tá? Abração, gente. Até semana que vem. Tchau, gente.